Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então, relembrando um pouquinho da aula da semana passada, nós começamos a falar sobre a música no período romântico. Eu falei com vocês sobre o que era romantismo e quais eram as coisas em que os compositores se inspiravam, né? Como a noite, o luar, os rios, os contos de fadas, a magia, o sobrenatural, né? Então tudo isso eram coisas em que os compositores daquela época se inspiravam para compor, né, as suas músicas. E hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Eu já falei com vocês que foi Beethoven quem deu o pontapé inicial para que esse período fosse iniciado, né? Então, as primeiras evidências do romantismo na música apareceram com Beethoven, através de suas sinfonias e de seus concertos. É claro que também tiveram outros compositores, como Chopin, Tchaikovsky, um nome difícil, Tchaikovsky, Mendelssohn, Liszt, Grieg, Brahms, né? Então tiveram aí outros compositores com suas composições, mas sempre seguindo a mesma linha de pensamento, tá? O emocional falando mais alto, né? As vontades, os desejos, tá? Então sempre a sua forma de pensar, a sua maneira de agir dentro das composições, tá bom? Também tivemos Verdi com suas óperas, Wagner, inclusive eu até cito uma obra de Wagner chamada de La Traviata. Vocês podem até pesquisar, né, no YouTube essa obra de Richard Wagner, tá bom? E o período romântico, ele foi dividido em dois períodos, em duas fases. Ele teve uma primeira fase e ele teve uma segunda fase. Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a primeira fase do romantismo. Um compositor que se destacou muito bem nesse período foi Chopin, tá bom? Chopin ele se destacou porque ele, além de compor músicas onde essa questão do sentimento falava mais alto, ele também fez um resgate às músicas populares, as músicas voltadas para a cultura, para o folclore do país dele, tá bom? Então ele tinha um amor à pátria muito grande, né? Então Chopin ele fez esse resgate, ele colocou isso também nas suas composições, músicas onde falava do amor que ele tinha à pátria, tá? Esse período ele foi classificado por um público, por um novo público que era formado pela classe social burguesa, aquelas pessoas que estavam em ascensão dentro da sociedade, né? A gente via que até o período clássico os compositores só faziam músicas para as pessoas da alta elite e eram músicos contratados. Já no período romântico, isso passou a ser deixado de lado, né? Os compositores eles passaram a voltar o seu olhar para a população de um modo geral. E tinha um grupo de pessoas que estavam se ascendendo. Sabe aquelas pessoas que trabalham e começam a se enriquecer com o suor do seu próprio rosto? Então, e aí essas pessoas começaram a ter ali um papel dentro da sociedade. E aí os compositores românticos também começaram a compor para esses tipos de pessoas, porque eram pessoas que iam aos teatros assistir, né, as orquestras tocando as suas composições, tá bom? Então eles começaram a se preocupar também com esse tipo de público, até porque era uma população que gostava, que se interessava
pela arte intimista. Muitas das vezes eram pessoas que não gostavam de orquestras muito grandes. Então eles começaram a compor músicas para quarteto de cordas, música para solistas. Então geralmente tinha uma pessoa cantando e uma outra tocando piano, ou seja, uma coisa mais intimista, para poucas pessoas, tá? Então eles começaram a compor muitos tipos de músicas assim, tá? Para pequenos grupos instrumentais, para solista, voz e piano, tá bom? Música de câmara, como eu falei, que são composições instrumentais para poucos instrumentos, um piano e um violino, quarteto de cordas, tá? O canto, sempre valorizado, ora acompanhado com cravo, ora acompanhado com piano, tá bom? Então essa aí foi um destaque que a gente faz da primeira fase do romantismo. E aí, pessoal, isso que eu falei, vocês estarão recebendo numa apostila que vocês podem imprimir e colar no caderno de música ou então copiar no caderno de músicas de vocês. Eu até separei 2 fotos, tá bom? Que é a foto de Chopin e a foto de Schubert, que foram aí 2 compositores que, além de Beethoven, se destacaram na primeira fase do romantismo. Então, meus amores, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha explicado aí de forma simples, né? Às vezes a gente se embola um pouquinho na hora de falar o nome desses compositores, mas isso é normal, tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus, continue se cuidando. Um grande beijo. Tchau, tchau.